Com certeza você já ficou batendo cabeça por causa do erro desse tal de CORS. E aí você pesquisa, você não entende muito bem o que está acontecendo, você não sabe como solucionar. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como solucionar isso, né? E vou te mostrar se você tem permissão para solucionar isso ou não. Você vai aprender tudo isso nesse vídeo de hoje. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o Emerson Broga, eu ajudo desenvolvedores em suas carreiras ensinando JavaScript, Node.js e principalmente React. Então, vamos aqui comigo para a gente aprender como que você vai, solucionar o problema de CORS. E antes da gente prosseguir, se você está gostando desse tipo de vídeo, se você não quer perder nenhum desses vídeos, não deixe de se inscrever no canal, para a gente poder crescer o canal, divulgar aí os vídeos, ensinar o pessoal, divulgar soluções aí que o pessoal fica muito na dúvida. Então agora, sem mais delongas, vamos dominar esse tal de CORS. Vamos lá para o computador. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente está aqui no computador, vamos entender de uma vez por todas como que funciona, esse tal de CORS. Vamos entender esse problema, vamos entender esse erro. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar um pequeno projeto usando Express, que vai ser o nosso servidor. E com isso a gente vai conseguir controlar o que a gente permite ou não permite, que vai causar aqueles problemas lá do CORS. Você vai entender como que se soluciona esses problemas. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma pastinha, ó, mkdir CORS, vamos entrar dentro dela. Aqui eu vou dar um npm init -y, só para ele criar para a gente aquele package.json. E eu já vou instalar aqui npm install -save express. Enquanto ele instala aí, vamos puxar aqui o browser. Então eu estou aqui, ó, tenho aqui o meu site, emersonbroga.com. Eu já vou abrir aqui o inspect para a gente poder fazer as nossas consultas, no nosso console aqui. Então tá aí. Vou abrir aqui também um outro site meu, que é o mesmo domínio, só com um subdomínio diferente. É js.emersonbroga.com. E aí eu tenho esse outro subdomínio aqui. Vou abrir também o console para a gente poder fazer aí as nossas requisições. Vamos voltar lá no console, no terminal, para a gente ver como é que está aqui. Vou abrir aqui o Visual Studio Code. Deixa eu aumentar aqui, beleza. Então tá aqui, nosso projetinho, não tem nada demais, só tem instalado aqui, o Express. Tem o nosso package.json, package lock, node modules. Vou criar um arquivo aqui chamado index.js. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar uma aplicação Express. Então eu vou fazer aqui, ó, const express, recebe um require do Express. Como que a gente cria uma aplicação Express? Const app recebe Express. Opa. Aqui, beleza, tá aí nossa aplicação Express. E aí eu vou colocar a nossa aplicação para escutar em alguma porta. Então app.listen e vou passar a porta. Nesse caso eu vou colocar a porta 3000. Beleza. Então tá aqui, tá escutando, a nossa aplicação ela vai rodar e já vai escutar aqui em alguma no localhost 3000. Se eu vier no terminal de novo e rodar node index.js, ele vai começar a rodar. E se a gente vier aqui em localhost 3000, ele vai exibir aqui para a gente. E aí o Express já está falando aqui, ó, não tem nenhuma rota get para o barra, que seria a nossa rota inicial. Então vamos voltar lá no nosso Express, vamos fazer essa rota. Então app.get, passo aqui o barra, que é o nosso path. E aí com isso eu tenho uma função de callback aqui que ela recebe o request e o response. E aqui a gente pode tratar isso. Então, por exemplo, eu vou enviar uma resposta, response.send, e aí eu vou passar aqui, ok. Pronto, só isso. Vou voltar aqui, ó, e aí a gente não vai ter esse resultado ainda. Ó. Tá vendo? Eu dou aqui, ele fala cannot get. Por quê? Porque a gente precisa de reiniciar o servidor. Então, aperto aqui o Ctrl+C, node index.js, e aí agora eu venho aqui e eu consigo ver o ok. Então, beleza. Tá aí. Só que eu não quero ficar reiniciando aqui para cada modificação que eu fizer. Então eu já tenho aqui instalado no meu computador o NodeMon. Então eu já vou colocar aqui, ó, NodeMon.
index.js, e aí agora toda modificação que eu fizer nos meus arquivos, ele já vai escutar aqui para mim. Então se eu vier aqui no Visual Studio Code e mudar isso aqui para servidor rodando ok e salvar, eu posso simplesmente vir aqui e já está lá rodando para a gente. Então beleza, até aqui tudo bem, a gente só fez um servidorzinho, não fez nada demais. Vamos começar a entender o tal do CORS. Então o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, né, eu estou aqui no emersonbroga.com e eu quero fazer uma requisição para esse localhost 3000. O que eu vou fazer? Eu posso usar o FET, né? Lembra da FET API? Se você não entende ainda como que funciona o FET API ou tudo mais, é uma função nativa para a gente fazer requisições, né? Ajax no JavaScript. Então, se você ainda não conhece, tem um vídeo meu que eu já fiz aqui no canal sobre FET API. Então vamos lá, FET, aí você passa a URL, então vamos passar aqui, ó. Então vou passar http localhost na porta 3000. Opa, 3000. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, isso. Então localhost na porta 3000. E aí eu quero fazer o seguinte, quando vier esse resultado, né, eu vou receber uma promise, quando esse resultado vier, eu sei que ele é um resultado de texto, então vou pegar aqui res.text, para ele buscar esse texto para a gente lá. E vou colocar aqui um then console.log, né, um console.log aqui. Então beleza, está aqui nossa requisição, eu vou rodar ela e a gente vai ter o erro de CORS. Então beleza, esse aqui é o erro que você geralmente vê. E esse erro ele é muito claro no que ele fala. Só que geralmente o pessoal tem medo desse erro, não entende, fica com raiva, não sabe o que está acontecendo, quebra o computador. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele está falando o seguinte, que para acessar o localhost 3000 da origem, né, emersonbroga.com, ou seja, eu estou aqui no emersonbroga.com, quero acessar o localhost, e ele fala que isso foi bloqueado pela política do CORS, porque eu não tenho o Access Control Allow Origin, falando que é permitido acessar com essa URL. Então a gente tem que definir esse header lá no nosso back-end, né? Ou seja, o back-end é que vai permitir que o seu front-end consiga comunicar. Então geralmente você está tentando acessar uma API de terceiros e aí ela não está autorizando, é lá na API que tem que mudar. Aqui no front-end você não consegue fazer nada, porque quem que permite ou bloqueia é o back-end. Então vamos lá no nosso back-end, né, na nossa aplicação Express, e vamos permitir que emersonbroga.com faça essa requisição. Então vou voltar aqui. Antes de dar um res.send, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, res.set, e aí aqui eu posso passar o seguinte, eu posso passar o meu header, que no caso é access control allow origin, que é exatamente o que ele fala aqui, access control allow origin. E aí eu passo qual é a URL que eu quero permitir, né? A URL que eu quero permitir que ele libere o acesso, né? Deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui eu vou passar a URL, que no caso é emersonbroga.com. Então, https emersonbroga.com. Pronto. Feito isso, né? E aí lembrando que meu servidor por estar com o NodeMon já reiniciou, né? Que se você não estiver rodando isso, você vai ter que parar o processo e reiniciar. Não esqueça dessa parte, para você não ficar doido aí. Então, eu defini aqui, ó, esse header. E aí agora a gente vai testar novamente. Então, se eu fizer a mesma requisição, então vamos lá, e está aqui, servidor rodando ok. Ou seja, ele chegou lá naquele console.log, né, e mostrou aqui para a gente, servidor rodando ok. Se eu vier agora nesse outro endereço aqui, que é js.emersonbroga.com, e tentar rodar, né, deixa eu limpar esse console aqui, e vou tentar rodar a mesma coisa. Deixa eu copiar lá minha chamadinha, pegar daqui, ó. Copiar ela aqui, vou colar aqui e mesma coisa, a gente não tem permissão para acessar via js.emersonbroga.com, né? A gente não liberou isso aqui, ele aceita do emersonbroga.com. E aí vamos supor que eu quero, né, liberar para esses dois endereços, né? Como é que eu faço?
eu não consigo passar aqui um array de valores ou qualquer coisa. Então eu tenho que fazer, né, criar aqui em cima, ó, as origens que eu permito, né? Então vou colocar aqui allowed origins. E aí aqui eu vou fazer um array com esses endereços que eu estou permitindo acessar. Então vou colocar aqui, ó, o emersonbroga.com, vou colocar também o js.emersonbroga.com. Esses dois endereços que eu quero permitir. E aí eu vou ter que usar aqui o seguinte, eu vou ter que fazer uma função do JavaScript para a gente ver se o origin que está chegando na requisição, se a gente permite ou não. Então como que eu vou fazer? Vou criar aqui const origin e vou fazer o seguinte, allowed origins, vou usar o método find, e aí nesse método find eu vou receber aqui um valor, né, que vai ser esse valor que está aqui em cima, né, o emersonbroga.com ou js.emersonbroga.com, poderia chamar de valor ou de domain, por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o meu rec, né, minha requisição, .headers.origin, se ele é igual ao nosso domain. Então, se for, a gente vai ter aqui esse origin. Então, vou colocar aqui, ó, console.log origin. E aí, deixa eu apagar isso aqui por enquanto, comentar isso aqui, só para a gente ver isso aí no console. Então, eu vou fazer a requisição aqui, beleza, deu lá, falhou, igual a gente, né, como a gente removeu aqui, já falhou, mas se eu voltar aqui no nosso console, ele me fala aqui, ó, chegou lá o js.emersonbroga.com. Então, eu sei que esse origin que chegou, ele foi encontrado aqui no meu array de domínios permitidos. Então, eu tenho esse origin. Se eu tenho esse origin, aí eu posso falar o seguinte, ó, que o meu res.set access control allow origin vai ser o meu origin. Origin. Beleza. Agora, vamos supor que ele não encontrou, né? Vamos supor que eu fizesse essa requisição de um outro site. E aí ele não vai encontrar, isso aqui vai vir como nulo, se eu não me engano, nulo ou undefined. A gente pode verificar isso aí. Mas eu vou falar o seguinte, se não tiver o origin, que ele coloque para mim, ó, o allowed origins na chave 0. Ou seja, ele vai pegar o primeiro domínio aqui e falar, ó, eu permito nesse aqui. Entendeu? E aí, dessa forma, a gente consegue liberar aí o CORS para vários domínios. Ó. Aqui deu agora OK. Se eu voltar aqui no outro, também OK. Então, funcionando aí maravilhosamente. E aí, agora entra o seguinte, a gente tem que fazer isso aqui em todas as rotas. Então, você tem que permitir, né, em todas as rotas que você está, né, fazendo requisições e tudo mais, você tem que dar essa permissão. E aí isso fica um pouco chato, né? Você vai ter que muita coisa manual para configurar. Você pode criar um middleware e colocar ele em todas as suas rotas, né? E aí você define isso. Ou você pode fazer, né, a solução que a gente sempre vê o pessoal fazendo aí, né, que é o que todo mundo te ensina, que é a forma mais fácil, que é você usar um plugin chamado CORS. Então, npm install --save CORS. É um middleware do Express, simplesmente para definir o CORS. E aí como que você usa ele? Const CORS, você dá um require nele aqui, e aí você passa aqui o nome, né, CORS, beleza? E depois aqui, ó, você simplesmente usa esse middleware, então app.use CORS. E aí o pessoal faz assim, coloca aqui que é para receber qualquer coisa, e aí deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. E aí essa é a solução que geralmente você vê por aí. E aí eu não posso esquecer de reiniciar o servidor aqui, né, que a gente parou ele para instalar o CORS. Então, nodemon index.js. Pronto. Agora sim está rodando, vamos rodar aqui a nossa chamada e está lá. Ele continua funcionando aqui também. E está liberado lá para qualquer domínio, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, nas requisições, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais. E aí vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, no response headers, access control allow origin, um asterisco, ou seja, está aceitando qualquer domínio. Então, ou seja, qualquer domínio que tentar fazer uma requisição do front-end, né, para o seu back-end ali, ele vai aceitar.
E aí você está abrindo isso aí para todo mundo, né? Então o ideal é você permitir apenas os domínios que você quer, assim como também os métodos e tudo mais. E aí usando essa biblioteca do CORS, você consegue fazer isso facilmente, né? Você consegue definir os domínios que você quer liberar e tudo mais, fica bem mais tranquilo. Então, tá aí como que a gente configura o CORS, né? Lembra que não é um problema no seu front-end, é apenas uma permissão que não está definida pelo back-end, ou seja, você não tem permissão para aquilo. E aí você pode definir, né, como eu falei agora, você pode definir os métodos, você pode definir os domínios, né, tem tudo isso aí, você pode verificar diretamente lá na página do CORS, dentro da documentação do Express, né? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Então, se você vier aqui no Middleware CORS, né? Então você pode, né, aplicar aqui, ó. Então ele já fala aqui que você instala, você pode usar por default aqui, ó, tá vendo? Permitindo todas as requisições. Você pode passar o middleware só numa requisição, numa rota, se você quiser. E aí tem aqui também as configurações, você pode passar os origins, você pode passar o Options Success Status, né? O Options ele é usado para quando você faz uma requisição do tipo put ou delete, então ele vai fazer um pre-flight, buscando aí se tem permissão para isso. Então tá aqui, tem tudo explicadinho aqui certinho, mas só para explicar para vocês que você pode simplesmente configurar isso aí de acordo com a sua aplicação, com as suas necessidades, tá? Não é para você ficar batendo cabeça por causa de CORS, não. É bem simples, é só você entender como é que funciona. Beleza? Bom, como você viu aí, é um problema simples de resolver, mas é um problema que você resolve quando você tem acesso ao back-end. Ou seja, se é um back-end que não é seu, né, se é um back-end que você não tem permissão, vamos supor que você está acessando a API lá do Google, uma API do Facebook, uma API, qualquer API que seja externa a você, né? Você não tem controle. Nesse caso, o que você pode fazer, e aí você vai verificar a documentação se ela te permite, é você simplesmente fazer o seguinte, você vai fazer uma aplicação back-end no meio, e aí com ela você vai, o seu back-end vai consultar aquela API, e o seu back-end que vai responder para o seu front-end. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser ver isso, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber se você tem interesse nesse tipo de coisa. E no mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e valeu!